todos e todes, a Secretaria Municipal de Cultura, através da Supervisão de Formação Cultural, tem a honra de iniciar a segunda semana de formação e respeito e preservação da vida. Todas as atividades serão realizadas de forma remota e digital. E hoje nós vamos ter uma vivência junto com o convidado, Thiago Pestana, denominado Desconstruindo a História do Brasil e Educação Antirracista. Então, que a gente possa, de fato, ter essa troca de conhecimento. Além dos convidados que estão aqui na sala, a gente também tem pessoas nos acompanhando na página oficial do Facebook, do PIA, e a gente vai fazer essa interação. Meu nome é Will Lima, serei o mediador desse encontro, e todos fiquem à vontade. Vou apresentar nosso convidado, para que a gente possa prosseguir e iniciar os nossos trabalhos. Thiago Pestana é ex-aluno da EJA, historiador formado pela UniABC, escritor, professor de História, possui mestrado em Ensino e História das Ciências e da Matemática e doutorando pelo mesmo programa. Foi docente do curso Africanidades, Literatura Infantil e Circularidades nos anos de 2018 e 2019. É membro do grupo social intitulado A Banca X, em Santo André, e pesquisador da diáspora africana, descolonização dos saberes históricos brasileiros. Thiago Pestana, além de um amigo parceiro, posso chamar como meu professor. Seja muito bem-vindo, Thiago. Puxa, o prazer é todo meu. Uma boa tarde a todas, a todos e todos. É uma honra poder estar participando aqui desse projeto belíssimo com meu queridíssimo amigo Will, e já parabenizando também pela recém-publicação do artigo na revista Contemporâneos, pelo qual lá os relatos aí, fica aí o convite para que vocês possam acessar, depois coloca lá para a galera consultar, conhecer um pouco mais do que foi, do que foi e continuará sendo o Africanidades, coordenado pela professora doutora Ana Maria Dietrich, pelo qual deixo aqui meu sentimento de gratidão total, por tudo que ela representou, desde da minha aceitação como aluno especial, até a minha orientação no mestrado, e todos os trabalhos realizados em conjunto e coletivamente com as demais pessoas. A queridíssima Mildima, que está nos acompanhando, e eu estava conversando com ela há pouco, também deixar um fortíssimo abraço para a queridíssima Dona Mildima, respeitosamente falando, Dona Mildima, uma grande mulher, uma guerreira, que deixa aqui registrado a minha consideração e meu apreço por ela. Peço desculpa pela voz não estar das melhores, mas eu venho de uma situação dificultosa de saúde, porém, estamos aqui na atividade resistindo, né? Então, já começa alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? Pode já? Então, assim, a proposta aqui com o Will, a gente vem conversando há uns dias, ele me fez esse convite, de pronto. O ano passado não pude participar, por conta de todas as questões, né, do mestrado e de finalização, mas esse ano estamos aqui. Se fosse presencialmente, estaríamos também na mesma garra, e para discutir um pouco sobre essa ideia de desconstruir a história do Brasil, né? Então, principalmente porque algumas coisas, né, o livro já não é um livro recente, é um livro de 2016, né, deixa aqui um abraço para a editora Todas as Musas, ao meu editor Flávio Felício Botton e a Fernanda Verdasca Botton também, que vão nos acompanhar certamente em algum momento. E assim, a proposta de desconstruir a história do Brasil traz para a gente uma ideia, né, que foi preciso me colocar como sujeito histórico para poder discutir sobre história. Então eu via muito e vejo muito a história sendo escrita por mãos brancas, e eu sentia a ausência nesse sentido, né, de mãos negras escrevendo sobre sua própria história, sobre a sua ancestralidade, né? Eu vejo alguns discursos voltados para a ideia eurocêntrica, toda aquela construção de narrativas que tem como modelo um modelo eurocêntrico, que a gente chama também de positivista também, que coloca lá a figura de grandes heróis, essas narrativas aí, como em detrimento dos outros agentes participantes
dessa construção histórica. E o Desconstruindo a História do Brasil, ele nasce com um sentimento que nasceu no sentimento na graduação, já de uma linguagem também que eu tenho periférica, daqui de Santo André, no ABC Paulista, onde nós temos um contato com o hip hop, né, com rap, com funk, todas as outras formas de linguagem artística também, que acabava, então, dando mais aula de história para a gente do que a escola. Então, dentro dessa perspectiva do mercado de trabalho, como o Will apresentou, fui um aluno do EJA, da escola José Henrique de Paula e Silva, com muito orgulho, e dali eu ganhei bolsa de estudos numa universidade privada, mas também honradamente ganho essa bolsa de estudos que fez jus à minha projeção acadêmica continuada no mestrado e atualmente no doutorado, na linha de formação de professores, e deixo um abraço aqui também para o meu orientador atual, que é o professor doutor Marcelo Zanotello. Então, essa proposta de desconstruir a história do Brasil, quando eu olhava os clássicos da historiografia e lia essas obras, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, eu não me sentia representado de alguma forma, né? Então eu tinha que ter um ponto de vista ali que eu pudesse me colocar como sujeito. Eu vejo as discussões falando, poxa, mas você se considera negro, mas você não é negro, né? Como é que uma pessoa pode olhar para mim e me classificar a cor da minha pele e eu não? Então até isso quer tirar de mim, né? E outras narrativas que demonizam, por exemplo, as questões voltadas aos cultos de matriz africana. Então, a gente não vê nenhum problema de falar de mitologia grega na sala de aula de um sexto ano, mas quando você vai falar sobre história da África, você tem que colocar lá na lousa lá uma lei 10.639 de 2003, substituída pela 11.645 de 2008, para poder dar essa aula, né? Então, e aí quando você pega lá deuses do Egito, né, trabalha aquelas narrativas das mitologias egípcias, parece que é algo deslocado, que o Egito está lá na Europa, sabe, que arrancaram ali, recortaram ali do mapa e colocaram na Europa, e aí você passa a falar de ciência e tecnologia como se fosse algo europeu, quando na verdade não é bem por aí. Então, talvez, né, na pesquisa de doutorado, a gente percebe que as universidades em si, elas têm autonomia na grade curricular, e nem todas consideram essa temática. Então, isso, para mim, a ausência disso é problemático, porque acaba reproduzindo coisas que não existem, né? Como a gente fala da demonização do culto de matriz africana, né? Quando você vê que recentemente, né, um amigo, deixa aqui também um abraço ao meu babalorixá, Kleber de Oxum, e também, respeitosamente, as minhas iás, e também um abraço ao babalorixá, professor Dr. Sidney Nogueira, que acaba de lançar em junho, se eu não me engano, um livro chamado Intolerância Religiosa. Um abraço, professor Sidney, e grande parceiro de algumas caminhadas históricas aí já. E aí, intolerância religiosa, aí você vê um livro desse circulando em grupos de WhatsApp, por exemplo, quer dizer, de uma maneira totalmente ilegal. Então, como é que eu posso continuar reproduzindo isso, não é? Acabo, de alguma forma, sabotando uma propriedade intelectual e uma tendência que está em ascensão. Quando a gente fala de racismo hoje em dia, parece que o negócio teve um boom, mas sempre foi, mas a questão é que não se falava tanto, a grande mídia acabava de alguma forma também não tratando disso, e tudo isso faz parte de construções históricas que a gente tem que analisar, né? Essas partes dos silenciamentos, quando a gente vai estudar história do Brasil, a gente vê o povo negro apenas lá na moenda de cana, no serviço braçal, e você ignora ciência e tecnologia africana. Você ignora outras habilidades que eles tinham e outras culturas também, como, por exemplo, a Revolta dos Malês, de 1835, né, destaque para a saudosa Luísa Marim, onde eles tinham contato com árabes, né, com toda aquela vertente muçulmana, além de falar outra língua que era
a língua nativa, a língua árabe, e também tinham contato com outras ciências, tecnologias que foram silenciadas no decorrer da história, que o período regencial, com todas as revoltas que tiveram, não se tem um documentário, não se tem um filme, porque era uma revolta do povo preto, que estava ali de alguma forma descontente com o Estado do Brasil da época, e você não tem nada que se debruce a tratar dessa temática, né, da indústria cultural. Então, quando eu falo da intolerância religiosa, do professor Sidney, um trabalho excelente, dos livros organizados agora pela Djamila Ribeiro, eu fico preocupado, às vezes, da forma como isso é tratado, porque, às vezes, a questão da intolerância religiosa acaba se usando a palavra intolerância religiosa para não dizer propriamente que é racismo. Então, fala que, olha, puxa, fazer o culto de matriz africana, você fazer parte de uma comunidade de candomblé ou de umbanda, faz com que você seja uma pessoa segregada na sociedade, né? Ou seja, você tem que ficar no seu grupo, você não pode se misturar com outro grupo, e quer dizer, cada um fica na sua, porque isso daí é coisa do demônio, e eles acabam esquecendo que a ideia de demônio não vem do candomblé nem da umbanda, né? A ideia do demônio vem do cristianismo, né? Então, quando a gente observa desse ponto de vista, mas você é de religião, a sua religião é candomblé? Não, não é isso. A religião é uma palavra do latim religare, que é ligar algo que em determinado momento foi desligado do terreno divino. O candomblé e a umbanda não precisa religar nada, porque nunca foi desligado, né? Porque a essência dos orixás, eles estão no vento que sopra no nosso rosto, está na água que cai do céu, está nas folhas que caem da árvore, né? Está no dia, na luz do dia, está na escuridão da noite. É isso que essa manifestação do sagrado que a gente sente e não precisa explicar, né? A gente só sente. Então, é um pouco disso. E o espaço dentro da educação formal e não formal, e sobretudo quando eu falo dos anos iniciais, né? Nesse primeiro contato dos estudantes na escola, essa linguagem do corpo, ela é muito importante para que a gente saiba como pegar um texto duro de história, por exemplo, e transformar em algo flexível, em algo que eu possa fazer atividades de circularidade, algo que eu possa fazer atividades com esses estudantes, que possam, de alguma forma, considerar toda a ancestralidade africana e considerando toda a história do Brasil, que durante quase 400 anos foi silenciada. Então, quando eu escrevi o Desconstruindo a História do Brasil, o primeiro capítulo, eu tive a oportunidade de ter ele publicado na revista ARS Histórica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí eu faço uma discussão mais no campo econômico e tal, e aí depois a gente vai amadurecendo, aprendendo e também desconstruindo os nossos próprios conceitos, porque foi nos ensinado daquela forma. Então a gente aprende de um jeito e ou você aceita e tá tudo bem, ou você questiona e procura outras informações. Então, nesse sentido, o segundo capítulo eu vou fazer uma síntese sobre os movimentos que vão ocorrendo na América, porque o que está acontecendo na América enquanto o Brasil está se formando nesse sentido, né? Se formando ainda dentro de um arcaísmo como um projeto, né, de uma manutenção de uma mão de obra escravocrata, uma agricultura monocultora, né, que desconsidera, dentro das narrativas historiográficas, as participações científicas e tecnológicas do povo negro como se fossem apenas uma mão de obra tão somente. Então, e no final faço a desconstrução de alguns elementos do Império, finalizando o terceiro capítulo das considerações finais, onde eu vou trazer algumas narrativas sobre o significado de algumas coisas, né? Como, por exemplo, a bandeira do Brasil, que a gente fala que o verde é da natureza, o amarelo é do ouro, o céu, o azul é o céu, tá? O verde é a casa dos Bragança, o amarelo é a casa da Áustria-Hungria da Leopoldina, o céu é sim o céu, mas é o céu do Rio de Janeiro, que aquela estrelinha lá era do Rio de Janeiro, simbolizando a capital do Império, e todas essas questões que a gente acaba trazendo, né? Então, quando eu fui ter a ideia de montagem de capa, inclusive que é o quadro do Grito do Ipiranga, né? Que o Flávio, que é meu editor, ele
arrumei uma confusão com ele, porque ele é professor de História da Arte, e eu quis quebrar o quadro. Para ele foi uma heresia, né? Mas ele entendeu a proposta e acatou tranquilamente, né? E seguimos aí nessa direção. Então, quando a gente trata dessa temática no chão da escola, como a gente se posicionar como professor, tanto da educação formal quanto não formal, a gente precisa tomar esse cuidado de saber como lidar com isso e propor alternativas que possam caminhar na direção de uma educação antirracista. Como é que eu posso falar tranquilamente, por exemplo, de Zeus? Como é que eu posso falar, sei lá, de Naruto, falar de outros heróis que temos aí nos animes da vida, e não falar de nada que acontece no continente africano, né? Geralmente você tem um estereótipo colocado como se a África você tivesse duas questões. Primeiro que você já fala de África como se a África fosse um país, e quando você fala África, você tem que falar do continente africano como um todo, né? São países ali que compõem o continente, e geralmente generalizam tudo. E outra questão é assim, você conhece ou a fome, do que passa lá naquele jornal da Globo de sexta-feira lá, ou a fome ou a savana. Então não se vê mais nada de belo do que tem lá, né? Ou aqueles memes agora daquela galera da dança do caixão lá, né? Então, quer dizer, como é que pode, né, a gente pensar, puxa, que as pirâmides do Egito, por acaso, elas foram construídas por alienígenas, como o History coloca muitas vezes aí, ou como que isso foi produzido? Como que eram carregadas as pedras? Né? E isso é algo que a gente tem que refletir. Aí quando você fala da natureza, sobretudo quando você fala de meio ambiente, todas essas questões, por que não colocar a narrativa dos orixás permeadas dentro dessa discussão? Né? Então, é lógico que, evidentemente, né, eu lembro recentemente o caso da Kilsan, parceira nossa também, um abraço para a Kilsan de Oliveira, parceira nossa do Africanidades, onde ela teve lá o livro dela, arrumaram uma baita de uma confusão por causa do livro dela, falando que não quero essas coisas aqui, se não me engano foi num SESI aí, e aí acabou juridicamente conseguindo deixar que o livro fosse uma leitura das leituras do livro obrigatório. Mas até quando, né, que a gente vai ficar nessa narrativa? Ou a gente apenas aceitando as coisas conforme elas estão, ou arregaçando as mangas para fazer a diferença, seja dentro da universidade, seja fora, né? Porque é natural e não deveria ser que as universidades majoritariamente são ocupadas, os bancos das universidades públicas ocupadas por pessoas brancas. E quando eu falo de pessoas brancas nesse sentido, há o cuidado também quando se fala disso, porque eu vejo alguns problemas também acontecendo, porque essa ideia contra o racismo não é uma luta do negro contra o branco, é uma luta contra o racismo, né? Então, algumas discussões que a gente já vê, já acaba acontecendo, mas e quando a ideia de racismo reverso e tal, essas questões, quando a gente trabalha essa questão histórica de escravidão no Brasil, essa diáspora forçosa que aconteceu, a gente tem que refletir sobre isso pensando na maneira como essas pessoas historicamente foram submetidas a uma condição para além da subalternidade. Então, quer dizer, e isso não aconteceu com outras etnias no Brasil, quando a gente fala de história do Brasil, né? Quando você pega uma literatura como Casa Grande Senzala e você vê a narrativa dele, tudo bem, era um momento histórico onde o Gilberto Freire ele está fazendo a discussão sobre o negro quando todo mundo falava sobre branco, só que também a forma como ele escreve sobre o negro não traz representatividade nenhuma para nenhuma mulher negra e nenhum homem negro. E aqui, quando eu falo mulher negra, eu não estou assumindo o lugar de fala das mulheres negras, mas é o meu sentimento de vergonha de poder ler algo que coloque as mulheres africanas numa condição tão abaixo do nível da humanidade como ele coloca. E claro que eu vou considerar também o tempo e o espaço pelo qual o Gilberto Freire escreveu a sua obra Casa Grande Senzala,
mas aí que é para isso que serve a nossa missão, né, de vir desconstruindo essa história e mostrando outras possibilidades, como as possibilidades que você tem de trazer o que há de belo, como várias vertentes de griots, né, que a gente conhece na história, que cercava-se então em volta da baobá sagrada e contava ali as suas narrativas dos seus ancestrais, né, e até mesmo do presente, e a baobá sendo a testemunha de todas essas narrativas aí. E como que a gente analisa desse ponto de vista superações sobre isso daí? Recentemente tem um ano, né? Eu tive contato com a peça O Pequeno Príncipe Preto, e gostaria de deixar um abraço, que ele virou meu amigo também, o Júnior Dantas, o ator do Pequeno Príncipe Preto. Um abraço ao Júnior Dantas, e ele traz uma narrativa diferenciada, onde ele vai falar assim, olha, ao invés de arrancar a baobá como o Pequeno Príncipe fazia, eu vou sair por aí plantando a semente da baobá, que é a semente da resistência, a semente da ancestralidade, é isso que eu quero, né? E ele vai falando, a minha professora falou que eu não podia ser o príncipe porque eu não era branco, eu não era loiro, eu não tinha aquelas características, e ele cresceu e ele é o nosso Pequeno Príncipe Preto, ele virou o Pequeno Príncipe Preto. Então ele traz para a gente uma narrativa tão forte para todos os públicos, que eu lancei a palavra que eu aprendi com eles lá na peça de teatro, que é o Ubuntu, né, que é eu sou porque nós somos, e isso daí virou um baita de um bordão. Quer dizer, veja, pessoas interessadas por conhecimento africano, afro-brasileiro, uma educação antirracista, romper estereótipos, tirar narrativas colonizadas, né, descolonizando saberes, de uma maneira decolonial, ou seja, decolonial, tem gente que não gosta desse termo decolonial, mas é o termo que existe aqui na América para falar, eu sou um sujeito que estou falando do meu continente, da minha vivência, da minha experiência de vida para fora. Então, sinto muito, se você discorda, é sua opinião, e eu não sou obrigado a concordar com a sua, mas eu sou obrigado a respeitar a sua opinião, então seja assim comigo também. Então, dessa forma, quando a gente observa uma narrativa dessa como o Pequeno Príncipe Preto e a filosofia do Ubuntu, isso daí botou para circular e virou virou uma onda, né? E dali para frente eu vi tudo isso, e isso que seja circulando pela peça do Pequeno Príncipe Preto, seja no curso Africanidades, seja nos artigos. Eu estava lendo alguns artigos da edição do ano passado que saiu agora, do Africanidades, e eu vi o quanto de pessoas que citaram essa questão do Ubuntu. Então, quer dizer, puxa vida, né? Se numa aula teve essa proposta, que o curso chama Africanidades, Literatura Infantil e Circularidades, puxa vida, circulou. E aí a gente também tem que tirar isso do suporte acadêmico, que é uma revista acadêmica com quales ensino, considerada como a Contemporâneos, tirar isso do papel e jogar ali para a rede, jogar para o chão da escola, jogar para o bairro, nas ações, em ações de vila, né, onde lá na periferia, lá a molecadinha não tem nada, não tem uma pelota para jogar lá de vez em quando, e olhe lá, faz uma bola de meia, faz uma brincadeira lá, sabe? E levar isso para eles lá. Então, quando eu falo dessas narrativas, por exemplo, eu pego muito da experiência de vivência que eu tive e observo como que eu posso fazer para contribuir com melhores possibilidades, né? Quando você vem de um EJA que um determinado momento você tá ali porque você precisa de uma melhor qualificação profissional, só que na verdade você gostava de estudar, você não queria reproduzir, sei lá, uma outra tipo de mão de obra, você queria fazer algo a mais, e não era ofertado, então você tem que ir para cima e ver o que é possível de fazer e acreditar que é possível de fazer. Então, todas essas narrativas que a gente tem, é preciso que nós tenhamos cuidado e muita atenção e humildade para perguntar quando a gente lê as coisas. Porque às vezes a gente lê, tudo bem, eu aprendi, tá, mas será que você aprendeu mesmo? Você pega lá, por exemplo, O Homem Cordial, um trecho do capítulo do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. O Homem Cordial, ele tá falando o que para você? Olha, o cordial é o quê? Aquela pessoa amigável, aquela pessoa que é recíproca, que é uma pessoa que tá ali amável, né? Não, é assim, entre você e eu, tem uma barreira invisível que não faça com que eu invada seu espaço privado e nem você o meu. Então, assim, eu não vou me misturar
misturar minha vida privada na pública e nem a pública na privada. Ou seja, aquela coisa das características brasileiras, quando você entra no elevador e fica incomodado e não falar nada lá do térreo para o 15º andar, né, você fica incomodado, olhando para o lado, é característica brasileira. O brasileiro quer estar junto, quer pegar, quer falar, quer conversar, quer discutir, quer puxar assunto. O europeu está na dele. Então, é esse distanciamento que ele quis dizer lá. Então, quer dizer, eu li e, evidentemente, eu não sabia, até que o meu professor, um abraço para o Fábio Pires Gavião, que ele abriu a nossa mente para essas possibilidades. Então, quando a gente fala desse poder, dessa narrativa do discurso de poder, é como que a gente pode empoderar nossas crianças e como que a gente pode fazer com que nossas atividades, nossa proposta, a nossa bagagem de capital cultural, como o Pierre Bourdieu chama, né, consiga atravessar as barreiras da ponte para cá. Essa que é a linguagem, uma linguagem acessível. Não adianta chegar lá e falar assim, olha, pessoal, eu sou um doutorando da Federal da ABC, então, assim, olha, você, meu aluno, é um aluno de uma inteligência opulenta, indubitável. Quer dizer, ele vai entender o que eu falei? Não vai entender. Agora, chegar, moleque, o negócio é o seguinte, mano, você tem que ficar ligeiro, que senão a polícia vai te sentar o pau mesmo, certo? Então, para você ficar ligeiro, você tem que fazer o quê? Você tem 2 caminhos, ou você estuda, ou você vai estudar e trabalhar, e tem um universo de possibilidades para além disso. Porque, do contrário, eu vou empurrar esse moleque para usar uma droga, vou empurrar esse moleque para pegar um revólver, porque o herói da favela ou é o camisa 10 de um time de futebol ou é o traficante. Então, quando a gente observa essa realidade, a gente tem que usar o nosso poder como espaço, como educador, como professores, como agente de educação, né? Alguém voltado para esse campo amplo que é a educação e falar como que eu posso resgatar. Eu preciso resgatar essa menina, esse menino, eu preciso empoderar essa pessoa como sujeito, ela tem que se sentir parte dessa vila, desse bairro, dessa comunidade, sabe? Aquela questão do respeito aos mais velhos e também aos mais novos, né? Saber que é preciso, o conhecimento liberta. Dentro dessa possibilidade, não há como o conhecimento cair na sua cabeça, assim, de paraquedas e se instalar no seu cérebro, ele tem que ser buscado. E dentro dessa perspectiva, quando você pensa em desconstruir a história do Brasil, você de verdade, você pegar, embora, né, toda essa narrativa que eu faço de desconstruir a história do Brasil, ela bebe numa fonte francesa. Olha que coisa. Essa desconstrução da ideia colonizada, para mim, veio da Europa. Agora, como que eu faço a minha leitura disso? O método da nova escola, da nova história, né, dos análises, é a interdisciplinaridade. Quando você fala dos análises, ele fala, o Mark Bloch fala assim, olha, é necessário você falar no mesmo tom aos doutos e aos escolares. Então ele está falando assim dizia um pai a um filho que perguntou o que é história. Então veja, o Mark Bloch, um baita do historiador medievalista, que ele vai para o fronte da resistência francesa contra as tropas do Hitler na Alemanha e cai, né, fuzilado pelas tropas nazistas. Então, o último livro que ele deixa por escrito, né, o original, que é editado e publicado depois como uma apologia à história, ofício do historiador, com Lucien Febvre. E veja, toda essa narrativa que ele traz, ele fala assim, o aluno ele tem que superar o mestre. Mas para superar o mestre, ele tem que ter humildade, porque aquilo que ele está fazendo para superar o mestre, que ele está lendo agora, o mestre dele já leu muito tempo antes. Então, claro que você tem que continuar o trabalho desse mestre. Quando fala de superação a esse mestre, não é que você vai ser melhor do que esse mestre, é que você vai continuar o legado que ele começou e plantou a semente na sua cabecinha lá. Então, quando eu pego lá essa vertente dos análises da interdisciplinaridade, é justamente isso, eu faço a leitura a partir da minha realidade, minha expectativa como um negro periférico, daqui da região do ABC, que também tomou enquadro de polícia, que também foi esculachado, que também falou não, me deram 20 anos, eu tô com 35, né, me deram a cadeia, eu preferi o livro, me deram a arma, eu preferi a caneta. Então, quer dizer, é justamente nessa pegada que a gente tem que mostrar, digamos assim, que há a possibilidade de fazer diferente, de fazer o novo. Então, desconstruir a história é partir das nossas narrativas e aquilo que a gente viu como um descontentamento nosso e como que a gente pode alterar esse cenário, criando as nossas redes, criando as nossas alternativas pedagógicas, fazendo circular os saberes, movimentando os corpos e as mentes e fazendo da educação
um espaço justo, igualitário, onde não temos homofobia, não temos racismo, né? Não temos a questão de classe social, onde um se acha melhor do que o outro por uma condição social. É preciso, então, capacitar isso que o Bourdieu chama lá de capital cultural dos nossos, das nossas crianças, e romper com muitas coisas que vão colocado. Por exemplo, você pega lá as crianças, Dia do Índio, né, em abril, e aí você pega lá, todo mundo faz comemoração, Dia do Índio, pinta o rosto, coloca pena na cabeça, sai fazendo lululu para todo mundo. Mas você já parou para pensar que ele não gosta de ser chamado de índio? Né? Deixo também um abraço ao professor Daniel Munduruku aqui, que significa o quê? O índio, segundo o professor Daniel Munduruku, o índio é um metal, com massa atômica, número atômico. Entra na tabela periódica lá, que você vai encontrar esse elemento lá. Tá? Isso é um nome dado, colonizadamente falando, pelos europeus, porque acreditava-se que tinha chegado nas Índias, né? Outras narrativas vão falar, bom, né, bem por aí e tal, mas não vai mudar o fato de que ficou sendo chamado de índios, e eles não gostam dessa nomenclatura, porque eles têm um nome de povo para seguir, uma ancestralidade ali, nativos, né, os povos Tupi, Guarani, Kaiowá, Munduruku, Macro-G, e por aí vai. Assim é também com os remanescentes africanos. Então, para de atacar os terreiros, né, de Umbanda e de Candomblé, né, passa a olhar com outros olhos, entenda um pouco da proposta desses povos, entenda que foi através do suor, sangue e lágrimas dos povos africanos que o Brasil foi construído e foi lapidado, tá? Através dessa resistência que temos dos povos africanos no Brasil. Eu vi uma live esses dias que a professora falava assim, nós temos que parar de falar a história dos africanos para escrever a história com os africanos, e é justamente isso, quando nós convidamos, na verdade, né, os autores negros africanos para fazer parte de um texto, de uma aula, é justamente disso que a gente está tratando. Tá? Então, é justamente disso. Então, acho que o meu tempo já foi excedendo aí, né, Will? Então, assim, eu vou finalizando aqui falando que é justamente nessa pegada que a gente tem que analisar, porque eu fiz um projeto recente chamado Conexão África-Brasil, com várias manas e manos lá de Angola, do Mali, Camarões, e a gente tem tido bastante conversa sobre o que é esse fenômeno colonização do Brasil e o uso dessa mão de obra para cá. E é claro, a gente tem propriedade para falar, porque a gente está vendo o ponto de vista deles lá, porque eles também estão tentando entender o que foi que aconteceu. Né? Até que ponto que esses povos entraram em conflito, que acabaram entrando numa dinâmica onde almas foram comercializadas no cais de Salvador, Santos e no Valongo do Rio de Janeiro. Então, para além dos dados numéricos, como, por exemplo, o trabalho da UFRJ lá, entre eles lá está ali o Manolo Florentino, né, em Costas Negras, entre outros lá. Também um abraço para a professora Mona Lisa Pavone, que fez parte da minha banca de mestrado lá da Universidade Federal de Roraima, que trouxe muitas contribuições. Professor Alfredo Oscar Salum também, né, foi meu professor da universidade, fez parte da minha banca. O professor Guilherme, da Federal da ABC também, né? O professor Marcelo Zanotello, no primeiro momento, trouxeram várias contribuições interdisciplinares sobre esse tema, né? Físico, conversando comigo sobre história. Então, é muito importante que nós tenhamos ali elementos, a gente busque elementos para que a gente possa fazer desse espaço da educação um espaço de desconstrução de saberes colonizados. Né? Quando eu vi o nome, né, do grupo PIA, eu também agradeço o pessoal do PIA por essa participação intermediada pelo Will, esse convite, eu vi a página, conheci a página do Facebook, fiquei muito feliz com as propostas, o lúdico que eles trabalham, observei como uma análise de portal mesmo, séria, quando foi feito o convite, vendo as possibilidades, eu vi a radiozinha que foi criada lá, né, a forma teatral que é colocada para as crianças, isso prende a atenção, isso daí mostra, educa as crianças, mostra que há outras possibilidades,
Então, essa forma de transformar o livro em algo flexível, maleável e degustável, e também antirracista, é mais do que necessário. E formações também acontecendo em tudo que é campo, eu vejo tudo que é temática étnico-racial, África, Brasil, a galera que fez o Africanidade está sempre ativa, sempre participando. Isso daí, para mim, talvez seja uma das coisas mais satisfatórias que eu tenho visto ultimamente. Quando eu vejo um relato de experiência que eu me emociono, porque uma palavra que um amigo meu falou numa palestra, que um outro colega falou, que eu falei, traz para a gente aquele sentimento de unicidade, né? Aquele sentimento que une a gente num objetivo comum, que é ver o espaço da educação como um espaço de transformação, como o nosso querido Paulo Freire, patrono da educação, pode falar o que for, continuará sendo nosso patrono da educação. Não há governo federal, estadual nem municipal que vai tirar essa prerrogativa do patrono da nossa educação. Um grande salve ao Paulo Freire, né, nosso queridíssimo Paulo Freire, né? Então, é a partir disso que a gente tem que pensar, essa força misteriosa que ele fala que tem no professor e nas professoras e tudo mais, para além do gênero e da identidade de gênero, profissionais voltados no campo da educação, seja aquela educação transformadora, aquela força misteriosa que faz com que você vá adiante, que faz com que você acredite na possibilidade de um futuro melhor. Então, é dentro dessa perspectiva de desconstruir a história do Brasil que a gente tem que pegar esses livros clássicos, tomar nota do que está sendo produzido por aí. O campo da educação é um campo de transformação, mas essa transformação só pode ocorrer se a gente continuar o nosso processo. Quem é envolvido no campo da educação não é aquela pessoa que, quando acaba a faculdade, fecha o livro e tchau, nunca mais abre mais nada, né? Os nossos alunos de qualquer faixa etária, de qualquer ciclo, não conhecem o que é uma revista, o que é um qualis de uma revista acadêmica, não conhecem. Então, nossa função é mostrar caminhos e possibilidades, fazer com eles, sabe, mostrar que há possibilidades. Eu tenho 3 livros publicados com alunos, entre a história e a ciência, produzindo dizeres, veiculando saberes, que a gente fez o estudo das próprias plantas que tinham no colégio, e a gente fez um estudo de etnobotânica totalmente interdisciplinar, junto com a professora Alexandrina Carvalho, um abraço para ela também. A mitologia grega escrita por eles, não encontrei problema de fazer nada dentro de um colégio luterano, de falar de mitologia grega. Quando eu fui falar de questão africana, não tive problema também, porque eu já trabalhei isso antes. Então, como que a gente tem que saber como lidar com as coisas, ter esse tato pedagógico, né? E também um livro polêmico, que é Não Deixem Nos Calar, sobre a ditadura militar, com lançamento, inclusive, agradeço também de novo a professora Ana Maria, que ela abriu espaço para o lançamento lá na universidade, e um aluno meu foi lá, saiu de lá dos lados da Zona Leste de São Paulo, veio aqui para o ABC e para o lançamento do livro dele, que ele era o autor de um capítulo. Então, fazer junto. Então, tem muitos assim que entram na academia, acaba ficando lá, nossa, agora eu sou uma figura santificada dentro da academia, um doutor X, né? E agora, quer dizer, não me misturo com a gentalha, né? Quer dizer, que gentalha é essa, né? Quer dizer, esqueceu de onde você veio, irmão? Quer dizer, como é que é um negócio desse? Então, não é possível. Então, assim, um grande sentimento que nós temos que ter de gratidão, como no caso do último dia de Africanidades, onde a gente trouxe lá a roda de tambor, né? E a gente, no final, finalizou com uma feijoada, né? Totalmente de acordo com aquilo que eu tinha falado, como você pega lá o Leandro Narlock, guia politicamente incorreto da história do Brasil, né? Porque o Desconstruindo a História do Brasil surge para ser uma resposta ao 1808, 1822 e 1889 do Laurentino Gomes, e o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil do Leandro Narlock. Ele vai pegar lá na capa, ele coloca lá, por exemplo, a feijoada. Fala, mas a feijoada não é um prato tipicamente brasileiro, porque é um prato francês, tá? Que ele chama de cassoulet. Se eu pegar a linguiça, os ingredientes que vão, o bacon, e colocar tudo num caldeirão, misturar, fazer, colocar feijão branco e entregar para vocês, vocês vão chamar de qualquer coisa menos feijoada.
Então, quer dizer, para nós, aqui como historiadores, não interessa saber se é cassoulet ou se é feijoada, interessa saber como que nós, brasileiros, identificamos esse prato como tipicamente brasileiro. Né? Eu não vou pagar um pau para a palavra cassoulet de França nenhuma. Né? Eu vou analisar do ponto de vista de um prato tipicamente brasileiro, que não é feito com restos de comida como espalham por aí, né? Como se o negro comesse lavagem, para com isso aí. Eram pedaços de carnes que não eram consumidos pelos europeus, que eram apreciados pelos negros africanos no Brasil, que eles não desperdiçam o alimento, então fica mais outro aprendizado aí de não desperdiçar o alimento, sobretudo em tempos de pandemia, e também que eles uniam isso com o feijão preto, que ele é originário das Américas. Então não me venha com essa ideia de querer colonizar ou gourmetizar algo que é tipicamente brasileiro, por favor. Não é? Então sejamos aí empoderados e avaliando o que há de belo nas nossas narrativas e na nossa história do Brasil. E para isso é preciso sim um contato muito forte com a literatura, contato com a historiografia, para evitar não reproduzir narrativas como essa da literatura nacional. Abre aspas. Respeitável público, tenho a honra de apresentar vovó Dona Benta de Oliveira, sobrinha do famoso cônego Agapito Encerrabodes de Oliveira, que já morreu. Também apresenta a princesa Anastácia. Não reparem por ser preta, é preta só por fora, e não de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou, condenando-a a ficar assim, até que encontre um certo anel na barriga de um certo peixe. Então, o encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa loura. Monteiro Lobato, 2007. Então, é o cara que está nos livros oficiais da educação infantil. E onde está o espaço da Quilcia de Oliveira? Onde que está o espaço lá do Amoras, do Emicida? Né? Onde está o espaço daqueles livros da série dos orixás que fizeram há pouco tempo atrás? Onde que está a Carolina de Jesus? Onde que está os textos da Evaristo Conceição? Então é esse convite que eu gostaria de fazer a vocês para uma reflexão de desconstrução, olhando o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquilo que você vê no Sítio do Pica-Pau Amarelo e sai cantarolando a musiquinha, aquilo é nada mais, nada menos do que Casa Grande Senzala. Né? Adaptado a uma realidade televisiva, e o Monteiro Lobato, pesquisem quem foi Monteiro Lobato, a ligação dele com a Ku Klux Klan. Né? Então, não estamos aqui para falar balelas, né? Estamos aqui para trazer um empoderamento. Quando eu vejo as meninas com os cabelos, eu entro numa sala de sextona e falo, nossa, meninas, eu dou aula de história assim, 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 de Grécia, vocês são as minhas Helenas. Helenas na Grécia significa as mulheres mais belas, as mulheres de consideração, as mulheres guerreiras, né, as mulheres lindas, maravilhosas. Eu falo, vocês são minhas Helenas, com o cabelo cacheado, com o cabelo liso, com trancinha, com xuxinha, com Maria Chiquinha, empoderar elas, empoderar dessa medida. Olha, a minha sobrinha, eu não quero fazer chapinha, minha irmã vai fazer chapinha. Olha, professor, mas eu não vejo problema com a chapinha, eu falo com as pessoas, uma professora me fala, a professora Virgínia, inclusive um abraço para a Jaque também, que foi aluna do Africanidades, que me convidou para fazer um bate-papo com o pessoal da escola, e ela falou assim, professor, mas eu me sinto bem fazendo chapinha, minha filha também. Eu falei assim, então, se você se sente bem? Sim. Empoderada? Sim. Então você agora é Helena do professor Tiago. Então, quer dizer, você se sente bem empoderada desse jeito? Beleza, segue o jogo, bora lá, vai ser feliz. Agora, não siga um padrão, porque lá fora o discurso colonizador fala que você tem que ter determinado tipo de cabelo ou determinado tipo de roupa. Né? Eu coloco a touca na cabeça, assim, tal, os alunos falam, rapaziada, beleza, tal, trocando ideia. E, quer dizer, eles falam, e aí quando tira a touca, não vai mudar em nada. O que está aqui na cabeça, o que está aqui no coração, não tem a ver com o estereótipo do que você está vestindo ou deixando de vestir. Tá? Então, eu penso justamente nisso. Como que a gente pode fazer, e lógico, né, se empodera as meninas, evidentemente a história silencia muito a história das mulheres, mas também você mostra os caminhos para os meninos para que eles não sejam aquela reprodução do Casagrande Senzala, do machista, aquele pensamento machista, patriarcal, opressor, né? Aquele cara que pensa que vai lavar a honra dele com sangue, né? Então, quer dizer, você constrói também outras possibilidades onde os meninos também devem, de alguma forma, entender
o lugar dele na sociedade, e saber que o respeito à diversidade é algo mais do que necessário, sobretudo nesses tempos de discursos do ódio, onde nós, como profissionais da educação, devemos plantar a semente da cultura de paz, como trata lá no livro Direitos Humanos no Chão da Escola, num texto brilhante da minha amiga a Irene Franciscato. Né? Então, com essas palavras aqui, Will, deixo aí aberta questões aí e tal, né? Espero que de alguma forma tenha contribuído com algumas questões com vocês. Evidentemente, nosso tempo é muito curto e a gente tem muita coisa para falar, mas o tempo é curto. Mas algumas dessas provocações, algumas dessas ideias que eu quis trazer e ilustrar com vocês, para fazer uma discussão sobre a nossa história do Brasil, pensando em como que a gente pode reverter isso de alguma forma que não seja um sensacionalismo histórico, mas que nós tenhamos estrutura e assumimos, então, o nosso posicionamento, o nosso lugar de fala como mulher, como um homem preto, como mulher preta, como um sujeito preto, como uma pessoa, ser humano preta ou preto, não interessa a identidade de gênero, mas que nos posicionemos, então, como sujeitos históricos e que nós possamos escrever a nossa história para não ler das mãos de outros. Essa é a minha ideia. Alvin, que axé de chegança, gratidão, Thiago. É sempre uma alegria, um grande aprendizado te ouvir. Gratidão pelas palavras. Nós estamos aqui fazendo essa mediação, vários comentários aqui no chat, já vou compartilhar contigo. Quero também dar um salve para quem está nos acompanhando pela fanpage do PIA. A gente está com várias pessoas nos acompanhando, inclusive a Rede Africanidades está lá também, fortalecendo. Várias EMEIs e EMEPs também, presentes também, fazendo as contribuições. E eu vou tentar fazer essas amarrações aqui. Então, para começar, Thiago, eu quero colocar aqui um comentário, uma contribuição de uma artista educadora, nós temos aqui conosco, da Denise, e a partir disso também eu quero fazer uma amarração a partir do que ela falou, que é o seguinte. Will, Oi. só queria dizer que, como eu estou sem acesso ao chat, eu não consegui colocar alguma contribuição ali, mas eu gostaria de falar depois da D. Ok. Então, vamos combinar o seguinte, Tati, eu vou colocar a questão da Denise, faço uma amarração e em seguida você fique à vontade. Combinado. Thiago, a Denise, que é uma artista educadora que está nessa edição, ela coloca o seguinte: Muniz Sodré, que é um filósofo e comunicador da UFRJ, descreveu o conceito das estratégias do sensível, que seria como afeto, mídia e políticas se integram e estão nas tomadas de decisão e fortalecem as narrativas dentro e fora da quebrada. Na música Pequenas Alegrias da Vida Adulta, do Emicida, ele traz algumas formas dessas relações. E aí ela pergunta, como você traz e como você percebe que os artistas educadores podem trazer isso para as práticas artístico-pedagógicas para as crianças, né, dentro da quebrada. E, ao mesmo tempo, eu quero contribuir também complementando, através dessa contextualização que você trouxe, como você percebe a questão da interdisciplinaridade e da construção da prática artístico-pedagógica para a periferia e para as crianças a partir desse contexto de negritude. Beleza. Eu vou responder a partir da sua, porque amarra com a interdisciplinaridade, né? Então, eu penso assim, Denise, né? Eu penso assim, Denise, eu agradeço pela pergunta, né? Então, eu penso assim, a gente tem que entender que tipo de público a gente está lidando, né? Que espaço geográfico a gente está falando. Será que a linguagem daquele público que você está ali participando é uma linguagem que está mais inclinada para um funk, para um forró, para um sertanejo, para um rap? Então, a partir daí, você tem que tentar buscar elementos que possam, nem que seja um rolê pela quebrada dessas crianças para entender o que é a realidade. Né? Porque eu vejo umas questões bem amplas, assim como a gente tem aqui parceiros aqui, dando um salve também para o Reginaldo, o Gabião, ali da CUFA, do Complexo Jardim Elba, onde eu vejo que ali a situação é precaríssima, onde nós temos ali o chão de terra, batidos barracos ali numa situação
de total abandono do governo do estado, então, enfim. Eu vejo um moleque passando com uma bicicleta, com um funkão estralando, e atrás vem uma renca, tudo mais. Então, assim, é aquilo que eu falei, né? A gente pode analisar desse ponto de vista, quando eu falei que o herói do periférico, ou ele tem a camisa 10, ou ele tá com um revólver na mão, quando eu falo do tráfico em si, então a gente tem que pensar o que compõe esse enredo, tanto do jogador quanto do traficante. Então a música tá dentro dessa realidade. Então quando eu vejo, por exemplo, uma linguagem bem complexa, quem não conhece o Racionais? Veja que o Racionais ele teve que passar por uma releitura, inclusive, de músicas que eles cantavam numa época que agora eles não cantam mais porque esculachavam as mulheres. Então eles também passaram por um processo de readaptação, né? Uma releitura das suas próprias ações. Isso é muito importante também. Então, dentro dessa ideia da interdisciplinaridade, então você, dependendo do seu campo de atuação, geralmente o pedagogo ele já tem uma cabeça interdisciplinar, né? Então, assim, como que eu posso buscar caminhos para pegar, por exemplo, olha, eu posso fazer um trabalho interdisciplinar, por exemplo, com um pedreiro lá da quebrada, né? O que você conhece de música, né? A música para mim é isso aqui, e mostrar outras realidades para eles, mostrar a diversidade. Olha, tudo bem, você gosta de um funk, mas existem outras pessoas que gostam disso, que gostam daquilo, né? E o grande problema que se encontra dentro dessa realidade quando você fala de música, a primeira coisa que a galera já bate assim, pá, de frente é o funk. O funk é uma linguagem muito ampla, que merece muito estudo ainda, né? Tá bem superficial o nosso conhecimento sobre o funk, embora tenha uma realidade urbana ali, local, colocada, posta, mas buscar outros elementos que façam com que a gente possa entender a realidade desse pedreiro, da onde que ele veio. Você já, sei lá, de repente o cara é daqui de São Paulo, mas o cara pode ter vindo do Sul, o cara pode ter vindo do Nordeste. Aí você já trabalha questões, por exemplo, da música daquele lugar, da onde veio esse pedreiro, ou até que pode ser até o pai desse aluno mesmo, tá? Que mostra questões que não só da música, da circularidade da música, o trabalho do corpo, mas também combatendo a xenofobia. Então, e nisso, é um trabalho interdisciplinar, porque o fato de você trazer, por exemplo, uma narrativa, por exemplo, de um pedreiro, é um exemplo aleatório que eu estou dando, tá? De um pedreiro ou de um mecânico, que seja, você está trazendo para dentro da escola um espaço interdisciplinar, porque é uma outra vivência, é um outro campo de profissão, uma outra atuação, que você está levando como possibilidade, e não é para humilhar, ou taxar, ou classificar aquela mão de obra, aquele trabalho. É para empoderar aquela pessoa e mostrar outras possibilidades. E você só consegue ter isso, essa visão de chamar um pai, um pedreiro, sei lá, um grafiteiro da quebrada, alguma coisa assim, se você tiver na sua cabeça o sentimento de interdisciplinaridade, só apenas assim. E a música, ela tá ligada a tudo, a música é movimento. E acredito que essas possibilidades de conhecer outras culturas também são necessárias e importantes, porque a gente não pode deixar as coisas dentro da caixinha. Então, entender primeiro a realidade de onde essa pessoa está, e depois, a partir dessa realidade, você propor outras questões. E aí você consegue colocar música africana, música oriental, música de todas as naturezas aí que pode ter. Não sei se eu consegui responder. Maravilha, Thiago. Tatiane, você quer colocar sua questão? Fique à vontade, querido. Olá, boa tarde. Bom, eu vou falar por aqui porque eu estou sem acesso ao chat, mas é só para pontuar mesmo com relação a duas coisinhas. A primeira é quando o Thiago fala, né, sobre essa questão da diáspora, eu fiquei guardando um pouco, porque, enfim, tem um grupo que eu estou fazendo parte, que é o Inquimpa, o Núcleo de Culturas Negras, e a gente está fazendo um pouco mexer um pouquinho nessas questões todas, né, repensar, e tem até o nosso programa na rádio, né, Rádio Brasil Atual, e um dos programas foi falado um pouquinho sobre essa questão da diáspora, onde a gente percebe que talvez essa palavra não seja ideal, né, quando a gente vai falar, né, da questão dos povos africanos que foram sequestrados, né,
para essa América, a gente pode usar talvez um termo, uma palavra que seja mais apropriada, que seria a Maafa, né? A Maafa, ela remete a essa questão do grande desastre, né? Então, quando a gente fala de diáspora, talvez é mais num campo de consentimento, de imigração de povos para lugares onde se vai por livre e espontânea vontade, talvez, né? Por isso o termo da diáspora forçosa, né? Isso, e a Maafa, ela já vem com esse peso, vou dizer essa palavra, mas talvez não seja apropriada, do que realmente foi essa imigração, né? A Maafa, ela já traz mais essa questão do forçoso, enfim, de invadir um espaço, de mexer com, talvez atravessar esses povos, né, que são muitos, e de uma forma totalmente desrespeitosa, né, e mais além disso. Mas é só para a gente refletir um pouquinho com relação a essas palavras também. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer é se o Tiago poderia, né, por favor, fazer uma pequena bibliografia, disponibilizar depois para o Will, replicar para a gente por e-mail, para a gente tentar também fazer esse estudo, tentar fazer esse caminho de estudo aí, que seja menos decolonial, né? Aliás, que seja decolonial, que seja algo mais voltado para essa perspectiva do negro, a história do nosso Brasil, enfim, história em geral, e que a gente pudesse fazer uma linha do tempo aí para poder tirar um pouco, desconstruir um pouco tudo isso que a gente já aprendeu, né? Eu sinto um pouco essa falta também de buscar referências, a gente pode buscar com autonomia, mas eu creio que, como você já começou esses estudos, talvez seja mais fácil dar uma dica aí para a gente começar e se introduzir nesses estudos aí para tentar identificar mais assim o ponto de vista mesmo dos nossos ancestrais, do nosso povo, e tirar um pouco essa visão eurocêntrica que a gente tem da história, querendo ou não, né? Que foi nos empurrada. Mas acho que é só isso mesmo. Se você puder disponibilizar aí pra gente, vou ficar agradecida. Como que é seu nome mesmo? Obrigada por tudo, por hoje. Como que é seu nome mesmo? Tatiane Damasceno. Eu sou a artista educadora do PIA, da Norte. Ah, maravilha, Tatiane. Obrigado pela reflexão. Sim, inclusive eu mandei para o Will já tudo que eu falei está em slide também, né? É que por conta eu já tive umas experiências de travar, talvez aqui falando fica tranquilo, tem os slides lá para vocês e no final tem todas as referências também, né? Quando eu falo aqui a diáspora, evidentemente eu fico esperto nesse termo também, por isso que eu coloco sempre diáspora forçosa. Inclusive, quando saiu agora também os relatos do Africanidades, eu coloco lá diáspora forçosa. Porque, veja, é o espaço curto também que temos nas revistas também para escrever sobre, e os formatos para ficar colocando termos e problematizando muita coisa é complicado. Mas, sim, você tem razão, quando você fala apenas da diáspora, parece aquela coisa, né, por exemplo, até o próprio Êxodo, quando você fala Êxodo diáspora, é a mesma coisa, dos hebreus, né, é a mesma coisa, é a fuga, né, para a Terra Prometida. E quando você vê algumas pessoas falando de diáspora, geralmente então, são aquelas pessoas, sem falar forçosa, ou autoritária, ou alguma coisa, diáspora alguma coisa. Tem muito a ver com aquilo que a gente pensa daquelas pessoas que falam que os próprios negros se escravizavam, né? Então isso a gente também tem que combater fortemente, né? E outra, né? Claro que eu posso atualizar, mas eu acredito que isso aqui, essa participação aqui deve estar sendo gravada e pode ser que vai disponibilizar, mas outras coisas, outras literaturas também são importantes, né? Como, por exemplo, a Intolerância Religiosa, do professor Sidney, né?
Temos também o lugar de... Vocês, mulheres, por favor, tem um movimento que fala para não ler mais o Casagrande Senzala, e eu fui no meu mestrado defender a ideia de não, tem que ler. Como é que eu vou criticar aquilo que eu não li? Ali eu vejo muita coisa que, como homem, eu não posso assumir o seu lugar de fala. Então ali é um livro que, puxa vida, você consegue ali detonar o cara, sabe, considerando, lógico, considerando o tempo, espaço, mas são coisas que eu me senti vergonhosamente abalado por ser homem e tá vendo o que tá escrito ali. E eu não posso falar porque eu não posso assumir o lugar de fala de uma mulher, sobretudo uma mulher preta. Então, o que acontece? Quando eu vejo isso, puxa, esse daí talvez seja o ponto inicial, para, sobretudo, as mulheres que vão entender o que é de fato patriarcado, o que é o opressor, o que é o sentido de colonização do ponto de vista do colonizador. O lugar de fala, o manual antirracista da Djamila Ribeiro, que agora são tendências, mas a gente não pode olhar essas tendências como uma modinha, porque é uma propriedade intelectual forte que está sendo colocada, e vamos sim empoderar ela, e lógico, somos seres humanos, estamos passíveis de receber críticas, assim vai ser também, não estou falando assim, até o presente momento, um ou outro comentário que a Djamila fez que eu não fiquei muito de acordo, porque ela coloca classificações, por exemplo, da etnia. Se eu me considero negro, então a pessoa que fala retinto, tem irmãs e irmãos meus que falam que bacana, retinto, mas para mim essa ideia de ressignificar, reciclar, alguma coisa, sabe? Então, a meu ver, enquanto nós, mulheres e homens negros, ficarmos falando, é preto ou é negro? Aquele preto é mais clarinho, aquele preto é mais escuro, aquele lá tal, aquele lá vai sofrer mais, aquele lá vai sofrer menos, enquanto a gente ficar ali nessa roda de discussão, o branco opressor tá batendo palma pra gente se matar. E a gente não pode perder tempo com isso, a gente tem que se unir, não interessa se você é mais clara do que eu, ou se o outro humano ali é mais escuro do que eu me identifico como um sujeito negro, respeita a minha opinião, respeita a sua opinião, a gente se coloca como sujeito humano negro, dentro dessa perspectiva, negro ou preto, não interessa qual que vai ser a palavra que vai ser usada, mas contra o racismo. Então, eu vejo isso acontecendo, nossa, uma baita de uma discussão, grupos no Facebook para discutir se é preto, se é negro, é uma baita dor de cabeça. Né? Então, quer dizer, vamos parar de discutir essas questões aí, vamos pegar, igual você pediu, uma leitura para a gente aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais, né? Avançar um pouco nessas questões, né? Agora, recentemente, né, há pouco tempo, né, foi lançado aquele Akin da Kyosan, para trabalho com crianças, mas vamos pegar também lá a necropolítica da Ditmembe, para ler também o que é que ele está falando, vamos ler o Abdias do Nascimento, sabe, vamos pegar a Carolina de Jesus, o Quarto do Despejo, e olha lá para a janela da escola e vê a periferia, certo, o cheiro de esgoto subindo na sua sala de aula, para você entender qual é a realidade daquela criança que está vindo para a escola perturbada às vezes, antes de você falar, pô, esse moleque é um endemoniado, ou tal, né? Quer dizer, vamos olhar para essa realidade, né? Será que esse menino tem... talvez a atenção que ele vai ter naquelas 24 horas do dia dele é aquela que ficou no tempo com você numa atividade. Né? Infelizmente, a gente sabe qual é a realidade, mas é bacana, eu também anotei aqui a rádio, vou acompanhar, viu, Tatiana? E depois também o Will pode compartilhar meu e-mail, meu contato, e a gente pode, sim, trocar aí palavras e aprender um com o outro também, e com a sua rede também. Eu agradeço muito a participação. Maravilha. Além dessas referências que você trouxe, Thiago, quero citar aqui até de um comentário que foi feito, né, a saudosa, conterrânea, grande Conceição Evaristo. E a Rita Coelho, que é uma artista educadora, né, conosco, ela fez um comentário, então vou multiplicar para todos e todas nós. Ela diz o seguinte: Conceição Evaristo diz que no imaginário brasileiro, as competências de dançar, cantar e cozinhar são reverenciadas. Mas quando se trata da literatura, a escrita negra não é acreditada e ela faz a seguinte reflexão: também quero ser reconhecida a partir das minhas qualidades literárias e artísticas. Portanto, a importância de multiplicar nas escolas a literatura afro-brasileira. Né? Salve, grande Conceição Evaristo. Justamente.
Quero aproveitar para dizer que nós vamos encaminhar todas essas referências, materialidades que o Thiago preparou para a gente. O pessoal que está nos acompanhando pela fanpage do PIA também, algumas pessoas colocaram lá para disponibilizar. Deixe o seu e-mail nos comentários, que a gente vai encaminhar também essas referências para quem deixar esse e-mail para nós. Thiago, temos duas perguntas, inclusive, dentro desse contexto que eu quero colocar para você. Uma delas é do Cláudio Gomes, que faz parte da nossa rede de africanidades, esteve conosco no curso do ano passado. Um abraço, Cláudio, obrigado por estar aqui. Inclusive, o Cláudio já fez parte de outras edições do PIA, então a pergunta dele é muito pertinente. Ele diz o seguinte: será que em algum horizonte visível a história local em disciplinas nas escolas, será que vai haver essa possibilidade? E aí a Gabi Bonfim também, ela comentou lá na rede o seguinte: como empoderar nossas crianças e jovens? Por onde podemos começar? E aí eles trazem muito essa máxima que a gente tem discutido, que é a formação e educação das relações étnicas e sociais das nossas crianças. Fique à vontade, querido. Maravilha, Cláudio. Um prazer ter você aqui com a gente. É importantíssimo, claro que eu lembro do Cláudio. Essa ideia da história local, viu, Cláudio? Eu acredito que, assim, isso tem a ver muito com a forma como os profissionais da educação ali, os docentes, lidam com o seu planejamento e com o currículo. Enquanto nós ficarmos ainda presos aos currículos, seguindo ali criteriosamente o que tem nos currículos, a gente não consegue falar nada de história local. E nem história do tempo presente. Você vai reproduzir aquelas narrativas que os currículos colocam, por exemplo, da história europeia, da história da escravidão, e todas essas questões que a gente já vê exaustivamente durante décadas e décadas. Então, a história local é muitíssimo importante, porque a história local, ela traz para a gente a vida daquela comunidade, daquele bairro, né? Traz pessoas de tudo que é canto do Brasil. Você trabalha trabalha história, geografia, você trabalha matemática, porque envolve economia local, você trabalha a arte, porque você tem alguém que está correlacionado com alguma atividade, sei lá, como as bonecas da nossa querida Mildma, por exemplo. Então, quer dizer, então isso tem muita coisa. Então, assim, como que eu posso recortar dentro dessa possibilidade? Por exemplo, quando eu vou dar aula de história do Brasil, tem uma parte que tem os tropeiros, a parte dos tropeiros, então os mensageiros e tal. E o que eu fiz? Eu venho fazendo durante 3 anos na escola. A primeira parte, eu fiz na escola o feijão tropeiro na escola. Então, eu levou churrasqueira para a escola, levaram o feijão, a gente fez o feijão tropeiro na escola. E aí a gente vai fazendo na prática como é que eles faziam aquilo naquele período, do período colonial. As outras versões a gente fez o churrasco na escola, assando a carne, falando de propriedades da carne vermelha, calorias e todas essas questões, tendo aula dos tropeiros na prática. O projeto chama Tropeiros na Prática. Então, mostrando também outros elementos também da culinária africana, que tem muito a ver, o Will aí nem se fala nessa parte da culinária africana, né? Mas, então, dentro dessas possibilidades, trazer uma proposta diferenciada do que vem incrementando ao tempo. Agora, como colocar isso em prática, eu acredito que, assim, cara, na boa, pega o currículo, monta seu planejamento e separa um espaço. Se você vê como algo importante, que eu também vejo como algo importante, pega esse seu currículo, dá conta daquele mais do mesmo, de uma maneira mais sintetizada possível, porque menos é mais, e segue adiante com essa proposta. Monta um projeto que tenha a ver, porque tudo que se você quiser fazer um trabalho de história local, pegando a história de Roma, por exemplo, você consegue, porque é o tanto de italiano que tem. É o gancho que você precisa, meu caro. Eu quero falar sobre da história de Portugal, a vinda dos portugueses para o Brasil, porque também não tem descobrimento do Brasil, teve a chegada dos portugueses na América, ou seja, a destruição do Brasil começa a partir da chegada dos portugueses na América, né? Então, é assim, ó, portugueses estão chegando, deu conta daquele termo, rompeu os estereótipos, não chama mais de índios, povos indígenas, por favor. Então, a partir daqui a gente vai falar, poxa, vamos fazer um trabalho, inclusive eu fiz um trabalho que também carregou o nome do laboratório da professora Ana Dietrich, que é Memória dos Paladares, que é o nome do laboratório, que inclusive nós fizemos lá a última aula com a feijoada.
e a partir daí com pratos diferenciados. E aí você consegue descobrir cada localidade de alunos e tal. Ó, eu sou da Bahia, um aluno meu levou acarajé, outro aluno trouxe peixe, outro aluno trouxe moqueca, sabe? E fazer essas coisas dentro da sala de aula, né? Então são caminhos, você olhar para o currículo, não ficar engessado nesse currículo, pega essa proposta, esse gancho, Portugal, culinária portuguesa, beleza, faz o trabalho, estudo local. Por que se chama Avenida Sapopemba? Por que chama a Regente Feijó? Da onde que vem esse vizinho daqui? Por que tem pé de goiaba naquela casa? Por que tem bananeira naquela escola? Sabe? Inclusive a bananeira. Leandro Narlock fala assim, a banana é um prato, é uma fruta que os europeus trouxeram para cá, uma muda, e da Ásia, e plantaram aqui e deu no Brasil. Aí eu encontro no Desconstruindo a História do Brasil um documento histórico do padre Manuel da Nóbrega que fala assim, encontrei um nativo comendo de um fruto de casca amarelada, conteúdo esbranquiçado, que em Portugal nós chamamos de banana, e aqui o nativo chama de pacoba. Então, tchau, Narlock, tá errado, amigão. Então, quer dizer, esse é um tipo de banana. Quantas bananas nós temos no Brasil? Então, quer dizer, necessariamente é para empoderar a narrativa eurocêntrica e depreciando a nossa, né? Estuda os povos incas, os astecas, por exemplo, as batatas e todas essas questões que temos lá. Então, estamos na América. Taça Libertadores da América. Por quê, galera? Futebol, vamos para cima, tal. Em homenagem a quem? Conhece Simão Bolívar? Eu não sou a favor desse daí, o José de San Martín, mas é um dos nomes que entram como quem queria a América livre, a ideia de pátria grande do Simão Bolívar, né? Até o Tiradentes entra como um deles, até o Dom Pedro entra como um desses daí, da Libertadores da América, não sei de que jeito, mas entra, né? Mas, enfim, salve o Simão Bolívar. Então, explicar para eles, então é a partir daí. Então, veja, são ganchos que você pode criar para colocar em prática. Qualquer coisa, escreve para mim, a gente vê alguma coisa aí também. E da Gabi, como empoderar as crianças, eu acredito que essa proposta que eu falei, por exemplo, do cabelo e tal, essas coisas é importante. Eu tenho um projeto para colocar em prática com esses anos iniciais e sexto ano, que é justamente disso, da gente fazer, por exemplo, não só das meninas, mas também dos meninos, por exemplo, questão de desfile de moda. Mas não é uma moda que tem a ver com as modas dos padrões, etc. e tal. Não, uma moda a partir deles. O que eles gostariam de vestir hoje? O que eles gostariam de usar hoje? É uma saia por cima da calça? Tá, esse daqui é o estilo tal. Empoderar elas nesse sentido. E mostrando as diferenças também. Como que se fazia, por exemplo, como é tão simples você pegar um punhado de papelão e montar, por exemplo, uma baobá, explicar o que é aquela árvore sagrada africana, sentar com as crianças em volta dela lá e você ser a mediadora disso daí. Explicar para elas a diversidade, explicar para elas a ancestralidade, a cultura, para depois fazer um trabalho dessa natureza. Explicar a beleza que tem no continente africano, rompendo esses estereótipos de fome e de guerra e de miséria. Então, mostrar para elas a beleza que há no continente africano. Pega lá o clipe lá da música Baobá, do Pequeno Príncipe Preto no YouTube, bota para eles assistir, para eles verem as crianças, como que elas estão no clipe, como que elas estão livres ali. Então, quer dizer, a última participação da Ruth de Souza num trabalho, não é? Nossa queridíssima Ruth de Souza, né, que se encontra lá no espaço do sagrado agora. Então, quer dizer, é isso, né? Olhar para a criança, as crianças, elas é como os povos indígenas falam, né? Você não pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Uma criança tem que ser criança. Então, a gente tem que dar asa para que elas possam voar. E, nesse sentido, você consegue colocar possibilidades ali que mostram para ela quanto que ela é linda do jeito que ela é, com aquele cabelo, como que aquele menino é bonito do jeito que ele tá, como que o dente dele é bonito, como que o cabelo dele é bonito, a orelha dele, como que a mãozinha dele... Empoderar nesse sentido, porque é o cuidado que, às vezes, as famílias, até mesmo as mais atenciosas, por conta do capital, acabam não tendo esse detalhe, porque é uma coisa de, é obrigação de pai e mãe dar banho, dar de comer, levar para a escola, trazer, e acaba não tendo essa sensibilidade. E talvez, a partir daí, possa criar outras possibilidades. E, assim, se fizer, por favor, entre em contato, que eu gostaria de acompanhar, gostaria de ver, e, se possível, se precisar, até participar. Maravilha, Thiago. Muitos aprendizados a partir da sua fala, eu quero pensar o quanto é importante
nós, educadores, né, professores trabalhando com as infâncias, apelarmos às realidades dessas crianças, dos seus territórios, junto aos nossos fazeres artísticos e pedagógicos. Essa fala tem muito de encontro para nos encorajar a como a gente pode ressignificar e reinventar de maneira criativa, não deixando de lado as diversas e múltiplas experiências que eles mesmos trazem, né? Então, exercitar muito esse conceito de práticas emancipatórias, de práticas que gerem protagonismo, dessa oportunização, de fato, da criança e desses jovens, é muito importante. Quero abrir aqui um espaço para quem está aqui nos acompanhando na sala diretamente, quiser abrir o microfone, fazer alguma colocação, reflexão, fique à vontade. Enquanto isso, eu quero dar um salve aqui para algumas EMEIs e EMEFs que estão nos acompanhando. EMEF Figueiredo Ferraz, presente, EMEI Cruz e Souza, presente, EMEI Professor Alexandre Correia, presente, EMEI Alexandre Correia, presente, CIPC Leite, de Campinas, São Paulo, presente. Gratidão aí a todas as EMEIs, EMEFs, né, 6, que são parceiros queridos e frutos do desenvolvimento que a gente faz no PIA. Então, pessoal, quem aí por algum motivo não conseguiu se inscrever no chat e queira fazer alguma contribuição, colocação, fique à vontade. Thiago, enquanto o pessoal vai criando coragem ou vontade para se colocar, ou não também, né? A gente está aqui no bate-papo livre, eu queria muito que você pudesse falar um pouco também da sua pesquisa agora, como doutorando, né, desse projeto tão lindo que é o Africanidades. Sim, a gente teve uma proposta, né, inclusive é até bom essa abertura de espaço, para quem foi nossos alunos do Africanidades, poder entender também um pouco o porquê, né, da minha saída da proposta do Africanidades, como professor e também articulador, porque assim, a gente trabalhou bastante, né, a Natália Vacani, um abraço para o Marcos Costa, meu queridíssimo amigo Marcos Costa, né, um abraço para o João José, o filho dele, que sempre esteve presente com a gente, né, a Lu, a esposa do Marcos também, e assim, a minha saída da Africanidades, do curso em si, se deu por conta da minha aprovação no doutorado. Então, o doutorado, ele exige, de alguma maneira, um contato mais forte com a pesquisa. Você tem um tempo mais longo do que o mestrado, que é 2 anos, mas o doutorado temos ali 4 anos, né? Mas para não contaminar, digamos assim, a pesquisa. Então, ao invés de eu analisar o curso Africanidades, eu vou analisar os discursos voltados às africanidades. Então, como que eu posso fazer do chão da escola um espaço de construção de uma educação antirracista, né? Eu li uma tese de doutorado de 2013, depois eu posso compartilhar tudo também, viu? Chamado Pretagogias, né? E não me recordo agora o restante do nome da tese, porque geralmente teses é isso, né? Um nome gigante e tal. Pretagogias, e veja que, nossa, ali ela considera, ali foi uma baita lição, e é uma tese de 2013 da Universidade Federal do Ceará. Importantíssima essa narrativa, porque dentro dessa possibilidade aí de pretagogias, ela traz para a gente, entre outras questões, a ideia de não só do empoderamento das pessoas negras, mas também a ideia da movimentação dos corpos e todas essas questões também. Dentro dessa possibilidade também, falar dos cultos de matriz africana, que são de suma importância, e quando eu falo de falar dos cultos de matriz africana, nós estamos falando de
possibilidades, porque veja que uma rápida busca no Google em relação a esse tema vai nos trazer muitos livros de sociólogos, sobretudo brancos. Então, como é que eu posso analisar desse ponto de vista o culto de matriz africana sobre esse olhar? Né? Então, eu preciso ter o meu olhar sobre, e evidentemente, né, não significa que narrativas que estiverem relacionadas ao candomblé, por exemplo, ou à Umbanda, elas vão considerar o segredo do sagrado, e não é essa a intenção, né, de compartilhar o conhecimento de um babalorixá ou de uma ialorixá, que te ensinou num aspecto secreto, num aspecto sagrado e íntimo ali, e você vai expor para o campo acadêmico ou para os ouvidos de curiosos. Não é essa a intenção, né? A intenção é que a gente possa olhar e criar materiais que possam dialogar de uma forma acessível, lúdica e teórica também, porque o teórico é tão importante quanto, porque precisa se ter o embasamento, os docentes, né? E algumas possibilidades também. Talvez a ideia das possibilidades fique cada vez mais para os debates e para as rodas de conversa. Fazer circular isso, por exemplo, em cursos de extensão na universidade, porque lá é o espaço que eu almejo, porque eu lembro de um colega que falava assim, meu sonho é ser doutor. Mas, caramba, como é que a pessoa sonha em ser doutor, né? Tipo, eu sonhava em ser professor de história, é uma coisa. A projeção da continuidade disso é algo que você vai sonhando, mas é algo que vai construindo ao longo do tempo. Não é algo que você nasce querendo ser doutor, a não ser se que é aquela ideia, né? Para atrair engenheiro, advogado e médico para o Brasil, o Dom João VI, né, durante a vinda dele da família real para o Brasil, para atrair esse público para cá, ele dava o título de doutor para quem viesse para cá, porque precisava de advogado para ver a questão das terras, precisava de médico e precisava de engenheiro. Então, acabava criando, a pessoa era bacharel lá em Direito, vinha para o Brasil, participava durante um tempo de alguns trabalhos com o Império, com o Reinado, e saía daqui com o título de doutor. Então, não tinha que passar por essas etapas na Europa, né? E daí você tem, por conta disso, essa herança que também ficou no Brasil, de você chamar um médico de doutor, um dentista de doutor, um delegado de doutor, um advogado de doutor, mas doutor é quem faz doutorado e quem defende o doutorado e é aprovado no doutorado. Então, o caminho é muito mais longo. Então, é importante porque tem muita gente dando carteirada daquilo que não é, sobretudo agora que nós estamos em prévias de campanhas eleitorais, né? Então, a gente tem que estar muito atento nessas questões, porque doutor é quem tem doutorado. Faz uma busca no currículo Lattes lá, mas um currículo Lattes que seja fiel, passível de veracidade, porque é impossível pensar de outra forma. E a pesquisa de doutorado ele vai nesse sentido, né, de formação de professores que considerem o espaço da educação como um campo de combate ao racismo. Né? A nossa proposta é uma educação antirracista, considerando os elementos históricos através do contato dos povos africanos e a junção com os povos brasileiros. Essa é a pegada da pesquisa. Tiago, desculpa atrapalhar aí, mas é que eu, ouvindo sua fala, eu lembrei desse livro, né, que na verdade tem outros volumes, é de Luiz Rufino, A Pedagogia das Encruzilhadas, né, e é muito interessante que vem muito de encontro com isso que você está falando mesmo, né, dessa questão desse desconstruir dessa pedagogia, né, trazer um pouco mais para nossa... Então, ele vai falar aqui também sobre a questão dos mestres, né, que muitas vezes a gente acaba levando em conta somente as referências europeias e desconsidera as nossas próprias, assim. Então, tem muitas pessoas que têm muito a nos ensinar e, ao mesmo tempo, mas não tem esse título de doutor, né? Então, sim. Tem aqui o Luiz Rufino, ele é carioca, mas ele veio aqui para São Paulo, ao convite do SESC, e aproveitei para pegar o livro lá com ele, então está autografado,
Então, bem legal. Convido vocês também a darem uma olhada no YouTube. Tem lá a página dele falando um pouquinho sobre essa questão, né, da pedagogia das encruzilhadas. Bem interessante. Isso é muito importante. Trabalhos assim, né, muito importante. Eu vejo as lives, né, é que agora são tantos nomes, né, são tantos nomes que talvez a memória de pronto acabe falhando, mas tantos trabalhos sendo feitos, né, puxa vida, eu vejo umas lives acontecendo, por exemplo, com o professor Sidney Nogueira, né, conhecer o trabalho dele é importante também, né, como um doutor em semiótica, né, uma das maiores referências da língua iorubá no Brasil, né, e quiçá do globo, né, e não duvido disso, e as pessoas pelo qual vem passando com ele para fazer discussões dessa narrativa mesmo de pedagogias de encruzilhada, né, trazendo uma possibilidade, né, que tira essa demonização e outra, né, é aquilo que eu falei, né, a tendência das pessoas parece, né, não vamos generalizar, né, o Eric Hobsbawm falava, a única generalização 100% segura sobre a história é aquela que diz que enquanto houver raça humana, haverá história. Então, se ele lá atrás já falou isso, quem sou eu para querer generalizar alguma coisa, né? Agora, dentro dessa possibilidade, professora, dessas pedagogias da encruzilhada, eu vejo que há muita coisa boa acontecendo, sabe? Muita coisa, livros como esse é importantíssimo, né? E eu vejo também esses movimentos que a gente está passando pela atual conjuntura, por conta da pandemia, que essas coisas que estão sendo discutidas nas lives e por aí afora, muitos estão compartilhando suas pesquisas, como aqui eu estou fazendo, outros já estão compartilhando suas vivências ou experiências, mas a gente podia ter um amarrado disso tudo, sabe? Um amarrado do que é gancho, do que é nosso, do que a gente acredita que é importante para a nossa ossada, para o nosso dia a dia, e também registrar isso daí para além. É claro que eu não estou falando, desculpa, mal da tradição oral, muito pelo contrário, veja que a tradição oral, ela está ali permeada em todo o meu ser, em toda a construção do meu ser como um sujeito ancestral africano, né, do caminho ancestralidade africana, em nome da minha avó Dalva Rodrigues Gomes, e veja que dentro tão importante quanto. E eu acredito que dentro dessa possibilidade, as narrativas já estão sendo ditas nessas lives e por aí afora. Agora, os registros disso a gente não pode deixar passar. É muito importante que a gente tenha isso, porque serve de suporte. Talvez a gente acabe soltando ali uma narrativa, né? Acabe soltando ali uma questão que, de repente, puxa, servia tanto aquela palavra de gancho para você, que você, né? Eu tinha aquela mania de você estar tomando banho e, de repente, vir uma ideia, você ter um caderninho no banheiro e escrever lá uma frase para servir de gancho. Então, quer dizer, aquela questão da criatividade, ela bate na sua porta, às vezes, e não pede licença. Então, assim, e eu vejo muito também dessas questões de pessoas que entram para a academia e acabam esquecendo de onde veio. Né? Ou, às vezes, já veio daquele lugar também, né? Daquele lugar elitizado e tudo mais. Mas alguns outros que acabam entrando para o campo acadêmico e parece que acabam esquecendo suas raízes. E quanto a isso, não tem condição, né? Quanto a isso, a gente escuta lá aquela música recente do Ed Rock, Origens, e axé. Não é bem por aí, né? Maravilha. Referências são importantes, né, para a gente enegrecer, escurecer a cena, mas é necessário. E aí a Tati trouxe essa referência, né, que é super necessária da pedagogia das encruzilhadas. Eu quero contribuir também citando o grande Tigana Santana, né, que inclusive agora recentemente defendeu a tese dele de doutorado, falando sobre a cosmologia africana, né, dos Bancongos, vale a pena pesquisar. E citar também o genioso e grande Renato Nogueira, né, filósofo preto, trazendo essas discussões que passam as epistemes e epistemologias negras. E agora, recentemente, lançou um livro, né, super provocador, que é Amor, sobre a perspectiva, né, da cosmologia, né, e da epistemologia negra. Então, vale a pena a gente conferir essas referências também. O papo está muito bom, dá vontade de continuar, mas a gente já está caminhando para encerrar, infelizmente, Thiago.
Então, antes eu queria só confirmar, o pessoal que está aqui na sala, o pessoal também que nos acompanha pelo Facebook, se tem mais alguma pergunta, se queiram colocar, para a gente já caminhar para a finalização. Enquanto isso, eu quero saudar mais algumas EMEFs também, que estão aqui presentes conosco. EMEF Saturnino Pereira, presente. EMEF Conde Pereira Carneiro, presente. EMEI Bárbara Eliodora, presente. EMEF Professor Antônio de Sampaio, presente. EMEI Leonor Mendes de Barros, presente. E, claro, Grupo de Pesquisa Africanidades, Literatura Infantil e Singularidades da UFABC. Então, tenho o privilégio de fazer parte presente também, com diversas representações. A gente deixa aqui um beijo carinhoso à professora Ana Dias Triste, que é a nossa maestra e super incentivadora das pesquisas que permeiam os estudos das relações étnicas e raciais para as negritudes. Mais alguém, pessoal, aqui da sala? Alguma consideração, partilha? Bem, então, proponho que a gente caminhe para encerrar essa gira tão boa aqui contigo, Thiago. Então, vou passar a palavra para você, para as considerações finais, e a gente logo mais seguir. Eu gostaria de agradecer a todas, todos e todos aqui presentes, de todo o campo da educação formal e não formal. Queria agradecer o Will, ao povo do PIA, toda a organização, por esse acolhimento, por esse convite. Uma gratidão. Se faz necessário aqui o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, e é justamente isso, né? Eu não consigo ser nada se não tiver vocês, e assim, conseguir seguir adiante sem ter esse laço de coletividade e de amizade fraternal, não é possível. Então, meu sentimento é de profunda gratidão e emoção. Estamos vivendo num momento delicado da saúde pública, onde vejo que, mesmo dentro dessa realidade, as cabeças continuam pensantes e as possibilidades são traçadas dentro da diversidade, e com certeza a gente vai sair dessa cada vez mais fortes e com aprendizado cada vez mais evidenciado. E queria deixar aqui um grandíssimo abraço a toda a família, todas as minhas alunas, meus alunos, meus professores, meus mestres, meus doutores, todo mundo que fez com que eu pudesse estar aqui hoje tendo essa discussão, porque, como eu falei, o saber não bate na sua cabeça e cai de paraquedas em cima dela, né? E é essa questão, né? A nossa cabeça é sagrada, é nosso ori, é nosso fundamento, e eu agradeço muito a minha ancestralidade africana, que me move através das narrativas escritas, o meu ser, a minha convicção de que estamos num caminho concreto, um caminho bonito e um caminho interessante, que nós vamos fazer da educação, formal ou não formal, um lugar melhor e de resistência. E deixar aqui um fortíssimo abraço a todo mundo que participou dessa live. Não sabe quão gratificante foi, depois de um tempo que eu fiquei aqui um pouco afastado, reflexivo, cada um com seus problemas aqui internos, mas a cada dia superando cada vez mais, e o sentimento é de gratidão, e se faz necessário, então, essa circularidade do Ubuntu. Tamo junto, Will, muito obrigado, carinhosamente, de coração. Ubuntu, meu querido, eu sou porque nós somos, né? Essa é a nossa ancestralidade. Gratidão. Quero deixar aqui um agradecimento especial, Thiago, a você, pela representação da nossa coordenação artístico-pedagógica, que não está aqui porque estão em outros fazeres na construção dessa segunda semana. Sueli Ribeiro e Thiago Negraxa são dois artistas negros que estão trazendo um outro eixo estruturante para o programa tão importante, que é essa discussão da educação das relações étnicas raciais. Deixo um abraço super afetuoso a você, em representação deles. Quero agradecer a todas e todos que estiveram aqui conosco na sala, que nos acompanharam também pelo Facebook, muitas pessoas queridas, muitos comentários, tá, Thiago, aqui na sala,
lá pelo Facebook também, de agradecimento a você pelas contribuições, pelas reflexões. Então, te agradeço muito, né, pela sua presença, pela disponibilidade de somar e, sobretudo, pela sua existência, porque é sobre isso que se trata, né? A gente trazer as nossas existências em primeira pessoa e narrarmos a nossa história sem lacunas, sem algo descolado, mas trazendo a real de fato. Então, gratidão, meu querido. Muito obrigado. Axé. Axé. Obrigado, pessoal. Axé. Vai ficar gravada, ok? Então dá para acompanhar ela pelo Facebook, tá? E o pessoal que é do PIA, a gente também vai disponibilizar ela na nossa biblioteca virtual. E-mails, vamos encaminhar com as citações, referências, materialidades. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigado. Agradecer, Chico. Pessoal que ainda está aí, não se esqueçam de mandar as relatorias criativas, por favor, seus registros, também no nosso e-mail. A gente tem essa prática, Tia, a gente pede pessoal para poder trazer um feedback, um registro criativo, poético, expansivo, no formato, e eles que chegarem também, eu explico com você. Sim, maravilha, maravilha, só agradeço. Tá por aqui para a gente acompanhar esse encerramento, pessoal. O e-mail, pessoal, é o mesmo que eu encaminhei a confirmação para vocês, tá? arteeducador@gmail.com. Pode fazer a devolutiva da Desejos Poéticos por lá, para a gente ter. O e-mail, pessoal. Muitos agradecimentos aqui no chat, nos comentários. Muita gente da fraternidade se colou, muitas escolas de felicidade. Nossa, que legal. Agradecer também o Adilson, gente, nosso querido técnico preto, da equipe integrada aqui na produção virtual. Gratidão, Adilson, querido.